Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Você conhece alguém que trabalha muito, entrega resultados, resolve problemas, ajuda todo mundo e mesmo assim não é nem pensado na hora de promoção? Ou pior, talvez essa pessoa seja você. Enquanto isso, aparece alguém que aparentemente trabalha menos, mas acaba recebendo essa promoção que você tanto esperava. Isso gera uma sensação enorme de injustiça, né? A maioria das pessoas pensa, se eu continuar trabalhando duro, se eu ficar até mais tarde trabalhando, fazendo bastante hora extra, a promoção vai vir. Mas infelizmente nem sempre é assim. E pela minha experiência, geralmente não é. Hoje eu vou falar um pouquinho do erro que impede, né, excelentes profissionais de crescerem na carreira, né? E talvez você esteja cometendo um dos erros que eu vou falar aqui e por isso você não está conseguindo, né, aquela tão desejada promoção que você almeja. Depois de mais de 15 anos trabalhando com projetos de melhoria, né, capacitação, treinamentos voltados ao Lean, né, profissionais mais inteligentes nem sempre eram os que cresciam, né, durante essa minha trajetória de carreira. Então, os mais técnicos nem sempre eram promovidos, né, até porque não é uma questão somente de competência técnica. A gente vai falar mais sobre isso. Então, o ponto principal que eu quero trazer aqui para vocês é que entregar trabalho é diferente de entregar uma percepção de valor. Então, não adianta você estar trabalhando muito, né, ficando horas a fio no seu trabalho, sendo com que esse trabalho não está sendo visto pela alta gerência, né, pela gestão da companhia que você está hoje. Então, se esse valor não está sendo percebido por essa alta gestão, né, dificilmente você será visto, né? Aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. E não somente visto, né, fisicamente, né, mas suas atividades, né, seu trabalho, seus resultados, eles têm que aparecer para as pessoas certas. Então, uma das formas aqui que eu já quero trazer para vocês, por exemplo, se você faz hoje uma atividade, né, rotineira de entregar, por exemplo, né, para quem trabalha na área de seguros, e você entrega apólices, por exemplo. E você tem que entregar cerca de 10 apólices por dia, uma demanda aí média. Vamos simular aqui, estou fazendo essa inferência. E aí você todos os dias entrega essas 10 apólices, né? E a gente não vai entrar no mérito com relação aqui à eficiência, eficácia. Tem outro vídeo, se você puder e quiser ter esse interesse em assistir, tá no meu canal, onde eu falo a diferença de eficácia e eficiência. É importante que você saiba essa diferença. Mas vamos falar aqui que você realmente entrega essas 10 apólices por dia, né? Como é que isso está chegando, né, à sua supervisão, à gestão? Né? Eles estão cientes que essa entrega está sendo feita, né, que você está atingindo diariamente essas metas, né? Suas metas estão sendo bem atingidas, perfeito? E aqui eu estou inferindo também que você consegue entregar as suas metas diárias, né? Se você não está conseguindo atingir as metas, aí a gente dá um passinho antes, que precisamos rever o porquê disso, né? A gente precisa trabalhar porque as metas hoje que estão estipuladas para você, na sua área, no seu setor, ou que o gestor espera, elas precisam sim ser atendidas, né? Você precisa estar entregando, e é claro, né, trabalhar de forma inteligente, né, para que você não precise ficar horas a fio, né, ficar até pós o horário de trabalho para estar efetuando essa entrega. A gente precisa sempre otimizar, né, o nosso trabalho para que a gente consiga fazer isso no máximo possível dentro do horário ali de trabalho padrão, né, vamos dizer assim. Até para que você tenha uma qualidade de vida junto à sua família, né, você que está estudando, de repente fazendo uma faculdade, fazendo um curso, você precisa ter esse tempo para que você, além do trabalho, você tenha outras necessidades, perfeito? Bom, e aí voltando a esse exemplo que eu estava dizendo, você precisa fazer de alguma maneira para que essas entregas que você está fazendo cheguem na alta direção, perfeito? Então, uma das estratégias é o quê? De repente, você fazer um relatório semanal, né? Converse com o seu gestor, com sua gestora, se é possível fazer um relatório semanal. De repente, toda sexta-feira, mandar um relatório do que está sendo feito, né? Ou quinzenal, ou mensal, quem sabe, né? Talvez não seria o ideal mensal, mas já é um passo importante. Por quê?
para que isso chegue às pessoas e percebam, né? Olha como a entrega está sendo feita, perfeito? Claro, você discute ali com a gestão mais uma vez, para quem você pode mandar, para o diretor, né, para um gerente, né? É importante ter esse alinhamento prévio, né? A gente fala muito, né, em área de projetos de melhoria que tem que haver aí um alinhamento de expectativa, ou seja, não adianta também a gente sair fazendo sem antes ter feito esse alinhamento, né? Porque muitas vezes a gente pode estar se frustrando por conta de que nós imaginávamos que seria muito bem visto, bem recebido, e às vezes não é por conta da falta de alinhamento. Quando a gente faz esse alinhamento prévio, né, a gente evita algum tipo de frustração, algum tipo de conflito, isso é muito importante, tá? E aí você apresentando isso com a frequência, né? Esses resultados, primeiro que você já começa a ser uma pessoa vista, né? Opa, eu sei quem que é o fulano, o ciclano, que ele está entregando, está com boas entregas, para que você não seja exceção. No seguinte ponto, o fulano e o ciclano, ele só aparece quando dá algum tipo de problema, sabe? Você é o melhor profissional da área lá que está fazendo apólices, por exemplo. Só que só aparece quando dá um probleminha numa apólice e um cliente reclama. Percebe? Então, se você só aparece, se você não tem uma estratégia, um plano para. E você só aparece quando dá problema, você, infelizmente, inconscientemente, você fica atrelado ao problema, sabe? Não que você seja o problema, muitas vezes você não é o problema, mas como você é o melhor profissional e as pessoas confiam em você, né? Você acaba sendo chamado, acionado somente quando dá problema para tentar ajudar a resolver, mas perceba que você, de certa forma, está sendo cada vez mais relacionado a problemas. E isso não é bom. Tome cuidado com isso, né? Se você está sendo esse profissional que está sempre sendo acionado, acionada, mas por conta de problemas que muitas vezes nem é problema seu, isso não é bacana, né? Então, por isso, mais uma vez, a gente precisa tentar se planejar para que a gente apareça, né, em pontos de melhoria, né, em pontos de ideias de mudança para algo melhor ao nosso setor, ao nosso departamento, né, com sugestões de ideias. Então, você tem que ser visto como uma pessoa que realmente está em prol da empresa, buscando mudanças para melhorar a sua rotina, melhorar os resultados do setor, melhorar os resultados da empresa. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Para que a gente não fique relacionado ao problema, ou relacionada, né? Imagina um outro exemplo aqui, de repente você trabalha num restaurante como um cozinheiro ou uma cozinheira, e você faz uma comida excelente, né? Você tem uma mão boa, né? Tem um bom tempero, e as pessoas gostam, né, da comida que você faz, os clientes elogiam, inclusive, né? Mas você faz isso mês após mês, ano após ano, sempre as mesmas comidas. Assim, os clientes muitas vezes esperam inovações, né? Os restaurantes eles precisam estar inovando para cada vez mais atrair novos clientes, para agradar já clientes antigos, né, com novos pratos, né, para que não fique sempre repetitivo. Então, se você é esse cozinheiro ou cozinheira que faz sempre a mesma coisa, né, ano após ano, mês após mês, mas não sugere melhorias, né, você não se prepara a fazer novos pratos, novas receitas, né, a adicionar novos temperos, né, muitas vezes, né, fazer testes, né, para ver se agrada realmente a clientela junto ao gestor do restaurante. Se você não está preparado a realmente a tentar inovar ou preparada, né, provavelmente você vai ficando para trás com o tempo, né? Então a gente precisa ter isso dentro de nós, né, que é buscar a inovação e a melhoria contínua, né? Eu falo muito essa frase melhoria contínua, eu trabalhei com isso muitos e muitos anos e trabalho ainda com isso. Então a gente precisa sempre estar com um olhar de como podemos melhorar esse processo atual, né? A gente tem que tomar cuidado por melhor que seja o que façamos, né, operacionalmente, né, a nossa atividade, a nossa rotina. Você poderia ser um vendedor, uma vendedora, por exemplo, né? Se você está com um bom índice de vendas no início, e você mantém isso
constantemente essas boas vendas inicialmente, mas sem nenhum tipo de mudança a médio e longo prazo, a tendência é que esse número de vendas ele vá caindo com o tempo. Então você precisa estar inovando para você manter, né, se não pelo menos essa escalada tão com essa tendência tão alta, pelo menos uma estabilidade para evitar com que isso não caia ao longo do tempo, né? Quem trabalha com vendas aí sabe a cobrança que é, né? Realmente você tem metas geralmente agressivas para você manter um bom número de vendas e muitas vezes o seu salário é comissionado baseado nisso também, né? Então você precisa ter uma estratégia muito bem feita, né, com relação a isso. Então a melhoria ela se faz, tem que se fazer presente cada vez mais para que você consiga, além de aumentar, manter o padrão, né, e você conseguir mais clientes, né, conseguir maiores giros para que você consiga realmente ao final do mês, né, o seu salário aí desejado, né? Então, pessoal, tem alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês, que são pontos importantes que as empresas querem ver em um bom profissional, ou uma boa profissional, que essa pessoa de repente consegue cuidar de algo maior, além daquilo que ela já faz hoje, faz bem feito, né? Que ela transmita segurança, que essa pessoa saiba resolver problemas, não seja associada aos problemas, mas que ela consiga resolver problemas, né? Que ela tenha uma influência positiva, ou seja, tome cuidado também, pessoal, para que você de repente já não esteja muito tempo na companhia e se torne aquela pessoa que vive reclamando, sabe? Vive falando dos colegas, que você é o melhor ou a melhor profissional, os colegas não atendem. Então, procure falar mais de como melhorar metas, melhorar indicadores, melhorar a forma de trabalho e tente ao máximo fugir daquele tipo de conversa na hora do café, na hora do almoço, de falar mal dos colegas. Isso acaba atrapalhando muito, tem que ser realmente ser visto ou vista como uma pessoa com uma boa influência, né? Não quer dizer que você tem que ser aquela pessoa puxa-saco, né? Não é isso, mas foque nos pontos positivos da companhia, né? Foque nos pontos positivos. Pontos ruins, pessoal, pontos a melhorar, toda empresa vai ter. Isso não tem jeito, umas mais, outras menos, mas pontos a melhorar sempre vai ter. A gente precisa, assim como na vida, não só no trabalho profissional, a gente tem que focar nos pontos positivos, né? A nossa mente, a gente precisa alimentar com coisas boas. Então a gente sempre precisa ver o copo meio cheio, né? Tentar ao máximo eliminar aquele olhar de copo meio vazio, né? A gente tem que ver o copo meio cheio e se tornar uma influência positiva para as outras pessoas nesse sentido também. Veja, se você não viu, né, procure no meu canal onde eu falo sobre o estoicismo e eu trago sobre isso, né? O estoicismo ele fala muito que a gente vai estar encontrando sempre em nosso caminho, pessoal, quer queira ou não, né? Pessoas invejosas, egoístas, né? É o que a gente chama no popular, né, de olho gordo, mas a gente precisa tentar ao máximo focar no nosso, né? Focar, claro, é legal a gente ajudar as pessoas, né? É importante, né, que a gente não seja egoísta durante o caminho, mas focar no nosso no sentido de não se juntar muitas vezes a picuinhas, a fofocas, né, a falar mal de colegas. A gente precisa realmente tentar ao máximo se blindar com relação a isso, porque a gente acaba sendo muito prejudicado. Isso é bom, pessoal, para nós, como pessoas também, para a gente se manter energizado, energizada, né? Quando a gente fala muita coisa ruim, é aquela velha história, né? Que se passa na televisão muitas vezes. Se você vê muita notícia ruim, a gente vai absorvendo isso e a nossa energia acaba se esgotando e a gente nem percebe, né? Nem sabe o porquê se a gente não prestar atenção. Então a gente precisa se alimentar de coisas boas ao máximo possível, pessoal, né? Para a gente ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade física e mental, tá? Então, pessoal, uma coisa que a gente precisa mudar, eu acho que é muito da cultura do brasileiro, né? Talvez muitas pessoas tenham isso, que às vezes a gente mostrar o nosso trabalho possa parecer, de certa forma, arrogante. E não é, tá? É importantíssimo que a gente mostre o nosso trabalho. É claro, o que que eu tenho a dizer sobre com relação a isso? Uma dica para vocês, né? Se vocês de repente estão com esse receio, né? De mostrar arrogância, enfim.
Eu gosto de dizer que entregas e trabalhos, né, que a gente entende que são, eu vou separar em três níveis, tá? Bronze, prata e ouro. Eu vou explicar como é que eu gosto de dar esse exemplo. Entregas bronze são aquelas entregas que a gente entende que ela vai ser bem vista, eu tenho que fazer, está mais atrelada em rotina, tá? Então, vou fazer uma divulgação, um e-mail, de repente, para a gestão, mesmo que periódico, né? Semanal, quinzenal, mensal, de maneira bronze. O que que eu quero dizer isso? Eu não vou trazer louros aí, nossa, olha a minha entrega, bibibi. Não, eu vou mostrar os resultados, assim como são, nem mais nem menos, tá, pessoal? Mostre o que foi feito. Números, muitas vezes, né? A alta gestão não quer que você fique floreando muito e-mails, independente do tipo de entrega, seja o máximo objetiva possível, tá? Entregas prata. É aquela entrega que já não é da rotina, já é algo a mais, mas também não é aquela mudança gigantesca, né? Você conseguiu reduzir alguns minutos de trabalho, você trouxe uma melhoria. Então, faça um e-mail objetivamente, muitas vezes ilustrando o que foi feito, né, através de imagens, mas sempre um e-mail ele minimalista. O que que eu quero dizer com minimalista, né? Sem exageros, para que fique muito claro o antes. Então, foque sempre, pessoal. Se é uma melhoria, né, se só entrega de números resultados, mostre os números, tá? Você pode até manter aí uma comparação com meses anteriores, né, para que você tenha aí um acompanhamento legal, isso é super positivo, né, mas se é uma melhoria é importante você colocar o antes e o depois de forma bem clara e objetiva, tá? Geralmente, pessoas da alta gestão, né, gerentes de diretores, eles não querem ficar perdendo muito tempo lendo e-mail, não, tá? Então, faça de forma bem objetiva. E a entrega a ouro, pessoal. O que que eu quero dizer com entrega a ouro? Nossa, foi aquela entrega que você investiu tempo e energia, geralmente você demorou aí 6 meses, às vezes até um ano para efetuar essa entrega, te exigiu muito esforço e tempo, né? Que você teve que buscar parceiros dentro da empresa, você teve que empenhar muita energia. Então, essa é realmente uma entrega gigantesca que você precisa, né, fazer aí uma divulgação adequada, né, para que mostre, né, conversar com o seu gestor, não posso fazer uma apresentação para a diretoria, né? Então, isso já tem que, não pode ser somente, simplesmente um e-mail, né? Isso tem que ser mostrado em uma reunião, né? Para que tenha realmente a relevância adequada, né? Para que você apresente. Então, não tenha medo de apresentar, tá, pessoal? Muita gente tem medo, né? De participar em reuniões, de falar, mas isso é importante também que você se prepare, né? Para que você faça uma boa apresentação. Eu gosto de dizer que se você participou de uma melhoria, né, de um projeto, de um trabalho, desde o início, não existe pessoa melhor que você para estar falando sobre isso, né? Então, não precisa ter medo, não tenha medo. Ou melhor, o medo ele até faz parte, mas a gente precisa passar por cima do medo e continuar. A gente não pode deixar com que esse medo nos paralise, porque muitas vezes isso vai estar te tirando daquela promoção que você tanto almeja, daquele aumento de salário que muitas vezes vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Você está investindo em estudos, você está investindo mais na sua saúde, você está investindo mais, né, no seu tempo livre, em passeios, em viagens, tudo isso a gente sabe a importância que tem, né, para o nosso mental. Perfeito? Então, tente passar por cima desse medo, né? Tente passar por cima dessa ansiedade, né? Vá com confiança, né? Saiba que você fez um bom trabalho. O mais difícil você já fez, que foi entregar esse bom trabalho, né? E uma dica aqui extremamente importante, pessoal, se você está com uma ideia e sabe que essa ideia vai demorar um tempinho para que ela seja implementada, tome cuidado para você também não ficar. Essa é uma dica que eu já passei por isso algumas vezes, né? Cuidado para você não queimar a largada. O que eu quero dizer com isso? Vai trabalhando nos bastidores, né? Tenta divulgar isso quando ela já estiver próxima de ser entregue, quando ela já estiver próxima de uma solução, onde você já conversou com algumas pessoas, ou melhor, tome cuidado também com quem você conversa, porque alguém pode pegar essa sua ideia e fazer com que essa ideia vire dela, tome cuidado com isso, né? Converse com pessoas
que você confie, mas tente já articular de uma forma, se você vender a ideia de maneira muito inicial, e você vai começar a ser cobrada por essa entrega, e você sabe que vai demorar um tempo, tome cuidado para também você, prometer uma ideia, e não está entregando. Poxa, mas a alta gestão, infelizmente, quando você apresenta uma boa ideia, ela já quer para ontem, né? Então, tenta já deixar o máximo possível, sabe, próximo a implementar, já sabe os próximos passos, tenta rascunhar isso, trabalhe mais no backstage ali, né? Trabalhe mais em silêncio, ali discretamente em você, com as suas anotações, né? Ou digitais, né? Eu estou fazendo aqui anotações físicas, mas anotações ali, mantenha um local ali para que você coloque suas ideias e busque o momento certo para você implementar essas ideias, tá? Essa é uma dica de ouro aí, tá? Tome cuidado para você não queimar a largada e tentar já vir com uma ideia sensacional e às vezes até alguma outra pessoa vai lá, pega a ideia e a ideia parece que veio dela, sabe? E aí é frustrante. Infelizmente, a gente acaba topando com esse tipo de pessoas no nosso caminho e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, pessoal, dicas aqui, tá? Torne seu trabalho visível, tá? Crie uma apresentação, reports que a gente fala, né? Ou seja, como você vai reportar, né, esse seu trabalho através de números, indicadores, um slide, né? Isso é importantíssimo. Tenta criar um slide padrão para que você vá alimentando isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tá? Já faça e apresente para o seu gestor já como ele vai ficar, né? Então você já vai muito mais embasado, tá? Embasada. Aprenda, pessoal, relacionamento interpessoal, tá? Se você está acostumada a ficar só nos bastidores, né? Isso geralmente não vai te ajudar a crescer na carreira. Você precisa ter bom relacionamento, perfeito? Aprenda também a comunicação. Você precisa se comunicar bem, né? Tome cuidado, pessoal, com excesso de gírias, tá? Palavrões no ambiente de trabalho, né? Como você está se portando. Então, a sua postura profissional, além da sua forma de comunicar verbalmente, existe a forma de comunicar no seu dress code, né? Que as pessoas falam muito, né? Sua forma de vestir, tá? Então, tudo isso, pessoal, quer queira ou não, influencia em como você é visto como uma pessoa que vai crescer dentro dessa companhia, né? Você vai ser visto ou vista como uma pessoa com potencial de crescimento, tá? Então, a comunicação, além da verbal, né? Você falar em reuniões, apresentações, isso você vai ganhando com o tempo, né? Se você é novo ou nova de carreira, não se preocupe, você vai ganhando esse traquejo com a prática, né? Mais uma vez, o que a gente precisa só tomar cuidado é não deixar o medo, a nossa ansiedade, fazer com que fiquemos aí paralisados e a gente não dê o próximo passo, né? Que é vá fazer uma apresentação, a primeira apresentação, a segunda, talvez não será tão boa, né? Mas a terceira, a quarta, você já vai estar mais preparado, preparada. Então, a prática vai levando nós à perfeição, tá? É importante vocês não recusarem essas oportunidades, né? Abracem as oportunidades, perfeito? E você ter também um pensamento aí, pessoal, que se fala muito de accountability, né? Um pensamento de dono da empresa, de gestor. Então, como que o gestor, às vezes a gente vê muita gente falando mal, né? O fulano, ciclano, esse gestor não é bom. Então, é, como é que você seria sendo esse gestor, essa gestora, né? Você já pensou, já parou para pensar? Se realmente esse é o seu objetivo, tá? Talvez tudo bem. Se você não quer um objetivo de gestão, não tem problema, tá, pessoal? Existem aí caminhos, por exemplo, de um caminho de especialista, tá? Que é um caminho que você não vai ter equipes, né, abaixo de você, já vai ter melhores salários, né? Só que você não quer ter essa carga, né, de trabalho, de muitas vezes espelho de ponto, né? Trabalhar com promoção, enfim, mas é uma escolha que você tem que fazer e toda escolha nossa, né, existem os prós e contras, né? Só tomar cuidado com isso também. Mas se não é o seu objetivo, é importante você ter muito claro o que você quer para a sua carreira, né? Onde você quer chegar, né? Onde você sente que trabalha melhor, perfeito? Isso é muito importante e vai te ajudar nessa jornada,
né? Então, você entender, né, se conhecer, né? Se você quer trabalhos, de repente, mais com pouca comunicação interpessoal, você vai buscar, de repente, áreas mais de TI para trabalhar mais com programação, menos com pessoas. Isso tem que estar muito claro, tá? Isso tem que estar muito claro para que você se planeje para você dar os próximos passos, tudo bem? Então, eu estou dando algumas dicas aqui, mas é importante a gente nos conhecer, né? Se você realmente não quer é, sente que não é o seu forte ter uma relação interpessoal, apesar de que, independente do caminho que você escolha, é importante a gente se relacionar bem, né? Então, para que a gente tenha isso como um parâmetro, para que a gente consiga seguir e tentar melhorar cada vez mais, né? Até porque as mudanças, elas não são geralmente de curto prazo, né, pessoal? Essas mudanças, elas são de médio a longo prazo, mas se a gente não se planejar, é aquela frase do Einstein, né? Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você quer mudar seus resultados, quer mudar o seu salário, quer melhorar a sua qualidade de vida, precisa sim ter mudanças, né? Para que essas mudanças resultem em uma vida diferente, um futuro a médio e longo prazo diferente, né? E esse diferente para melhor. Perfeito? Então, não espere que alguém vai vir aí de repente, olha como você trabalha bem, como seu. Pessoal, isso geralmente não acontece. Às vezes você vai ficar esperando esse momento, você vai passar 1, 5, 10, 15, 20 anos e, infelizmente, ninguém vai ver isso. Ou pior, não sei se pior ou como é que eu posso dizer, mas às vezes a pessoa pode até ver, vai te dar um tapinha nas costas e dizer parabéns e que bom trabalho, e no final das contas, né, o que é bom ali, né, claro que não é só dinheiro que a gente vive, mas o dinheiro faz parte, né, o dinheiro ele é uma ferramenta importante para que a gente realmente tenha melhores condições, uma melhor, né, qualidade de vida, melhores condições financeiras, sim, abrem portas, né? A gente não é só isso que a gente vive, a gente precisa realmente estar trabalhando com algo que a gente goste, que esteja alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita, né? Mas o dinheiro sim faz parte, a gente não pode ignorar isso. Então, pessoal, se você ficou comigo até agora, não se esqueça de se inscrever para você estar recebendo mais vídeos como esse, né? Curta o vídeo, né? Faça comentários também para a gente trocar ideias sobre o tema e espero você aí nos próximos vídeos.